Paz do Senhor, os irmãos, paz e graça. Estamos de volta à nossa rádio, ao nosso canal Cristão Reformado. Agradecer primeiramente a Deus pela companhia, a presença do Senhor conosco no Espírito. E o nosso objetivo aqui é compartilhar uma palavra do Senhor, uma palavra que edifica, uma palavra que purifica, uma palavra que liberta, uma palavra que sara, que cura. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Também agradecer aos nossos ouvintes que se inscreveram no nosso canal. Que Deus abençoe a cada um que estão lá inscrito, que deixaram o seu like. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, viu, irmãos? E vamos tocar aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Amado Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, te louvamos, te bendizemos pela palavra, pelo propósito, Senhor, em nossas vidas, pelo poder e eficácia da Tua palavra. Quero agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pela vida de cada um, Senhor, que está nos apoiando e nos ajudando nesse ministério. Pai, em nome de Jesus, alcança os perdidos, alcança aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão, Senhor, comprometidos com alguma doença, enfermidade. Os cure nessa tarde, Pai, os cure nesse dia. É no nome de Jesus, envia o Teu anjo até esta pessoa e levanta, Senhor, do pó e da cinza, para a glória do Senhor. Amém, meu Deus. Abra a vossa Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12. A figueira maldita. E no dia seguinte, quando saindo de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Amados irmãos, Cristo retornou de Jerusalém pela manhã, e alguns pensam que ele saiu da cidade à noite, porque por temor aos homens poderosos, nenhum de seus amigos ali podia recebê-lo. Mas tendo trabalho para realizar ali naquela cidade, ele então voltou. Nunca podemos ser afastados do nosso dever, seja pela maldade dos nossos adversários, inimigos, seja pela espreza dos nossos amigos. Embora Jesus soubesse que nessa cidade a prisão e os sofrimentos esperavam, nenhuma dessas coisas o impediu. Paulo fez como ele, quando foi para Jerusalém, pela direção do Espírito Santo, em Atos capítulo 20, versículo 22, que está ali o comentário acerca do que Paulo fez na direção pelo Espírito. Ao voltar, Jesus teve fome, e ele era um homem sujeito às fraquezas da natureza. Ele era um homem ativo e tão decidido a realizar o seu penoso trabalho, que negligenciava o seu alimento. Muitas das vezes ele ficava sem se alimentar fisicamente, pois Jesus jejuava, tinha uma vida de jejum, de oração, de consagração, uma vida separada a Deus. O zelo pela casa de Deus, irmãos, realmente o consumia. O seu alimento e a sua bebida era fazer a vontade de seu pai. Ele era um homem pobre, materialmente falando, e não tinha suprimentos. Ele era um homem que não se preocupava com a sua satisfação, pois ele estaria disposto a comer figos verdes, cru, como café da manhã. Quando seria mais adequado que tivesse comido alguma coisa quente? Portanto, Cristo teve fome para ter a oportunidade de realizar esse milagre. Vemos, irmãos, no Evangelho de Lucas, quando Jesus foi tentado pelo diabo ali no deserto, e o tentador, o aproximando, tentou a Jesus com a seguinte tentação: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães.
E Jesus assim respondeu: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, Jesus como homem teve fome, Jesus como homem teve sede, mas Jesus como Deus, aleluia, é o pão que mata a nossa fome, pois Ele é o pão da vida. Jesus como Deus, Ele é a água da vida, pois saciará a nossa sede espiritual. Jesus disse à mulher que foi no tanque ali buscar água: se você beber desta água, você terá sede, mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Jesus estava falando da vida espiritual. Ao passo que ela viesse tomar a água de Cristo, ela espiritualmente ela não teria mais necessidades espirituais, porque a alma, irmãos, antes de vir a Cristo, ela vem sedenta, ela vem é como um viajante no deserto. Quando encontra ali um oásis, quando encontra água, ele sacia de tanta sede. Assim é, pois, a alma que encontra o Senhor Jesus, ele poderá saciar toda a sua sede. E Jesus, diante dessa figueira estéril, Jesus estava agora com fome, mas Jesus estava prestes a realizar-lhe um milagre. Mas aquela figueira não produziu fruto para alimentar o mestre. Então Jesus, amaldiçoando e secando a figueira estéril, porque ela era para poder dar um exemplo da sua justiça, do seu poder. Duas coisas muito instrutivas. Observe a justiça de Jesus no versículo 19. Ele dirigiu-se à figueira, esperando encontrar frutos, porque ela tinha folhas, mas não encontrando nenhum fruto ali, irmãos, ele condenou a uma esterilidade eterna. Esse milagre que Jesus tinha de fazer ali, era um significado, assim como os outros dos seus milagres. Todos os milagres de Cristo até aqui tinham sido realizados para o bem do homem e provavam o poder da sua graça e da sua bênção. A entrada dos demônios nos porcos foi apenas uma permissão. Tudo que ele fazia era para o bem, para o consolo de seus amigos. Nada para o bem e para o consolo de seus amigos, nada para o terror ou castigo dos seus inimigos. Mas então, por fim, para mostrar que ele compete todo julgamento e que ele é capaz não somente de salvar, mas também de destruir, ele deu um exemplo do poder da sua ira e maldição, para não sobre nenhum homem ou mulher ou criança, porque o grande dia da sua ira ainda não era chegado, mas sobre uma árvore inanimada. Isto era dada como exemplo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Capítulo 24, versículo 32. Aqui está a parábola da figueira. Lucas capítulo 13, versículo 6. Essa maldição sobre a figueira estéril representa a condição dos hipócritas, irmãos, em geral. E por isso Jesus nos ensina que o fruto das figueiras é o que se pode esperar daquelas que têm folhas. Cristo procura o poder da religião naqueles que o professam, e o gosto por ela naqueles mesmo que demonstram, quanto as uvas da figueira que é plantada numa colina frutífera. Eles anseiam, a sua alma deseja os primeiros frutos maduros. As expectativas justas de Cristo em relação aos mestres eminentes são frequentemente frustradas e desapontadas. Ela vem a muitos procurando frutos e somente encontram folhas. É o que tem acontecido em nossos dias, irmãos ouvintes. O Senhor tem procurado frutos do seu Espírito, que um dia muitos receberam e beberam desse Espírito, mas ao se apostatarem da fé, o Senhor tem procurado em figueiras o seu determinado fruto e não tem encontrado. Então, que nós possamos rever nossos conceitos, que possamos rever as nossas vidas espirituais e voltarem ao primeiro amor. Que possamos, irmãos, voltar ao primeiro amor. Que possamos voltar a produzir os frutos
para que na figueira haja esses frutos de Cristo, frutos produzidos pelo poder, pela unção, aleluia, e palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Feche os seus olhos neste momento. Pai, nós aprendemos aqui por mediante a Tua palavra, Senhor, que é necessário o cristão produzir frutos do Teu Espírito. E pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, em oração, ajuda-nos a produzir os frutos do Teu Espírito. Ajuda-nos a produzir o fruto da verdadeira oliveira, frutos da vide. Oh, Pai, é no nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Pai Celeste, em nome de Jesus. Toca neste cristão agora. Reforma, Senhor. Reforma a igreja no presente século. Traga, Senhor, novamente a igreja aos pés do Salvador, para produzirmos o fruto, Senhor, para que quando Jesus passar, Pai, pela figueira, encontre o fruto verdadeiro. Em nome de Jesus. Oh Deus, renova, Pai, renova. Em nome de Jesus. Renova, Senhor, renova. Em nome de Jesus. Visita-nos com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, do Teu Espírito. Dai-nos de beber da água. Dai-nos de beber, Senhor. Dai-nos, Senhor, do fruto da vide. E seremos, Pai, frutíferos para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, glória. Deus abençoe, irmãos. Seja frutífero, irmão. Produza frutos para o reino de Deus, para que o Mestre possa colher na sua vinda. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Que os irmãos possam estar curtindo, deixando o seu like e se inscrevendo no canal Cristão Reformado. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Até uma próxima. Fique com Deus, na paz do Senhor. Amém.